Oi gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós faremos a resolução da questão 35 da prova azul de linguagens do Enem de 2024. Como vocês sabem, nós vamos olhar primeiro o enunciado da questão. Então, ao tematizar o casamento, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica evidenciada na... Então, qual é a concepção de literatura? Uma das coisas importantes quando nós temos um trecho de livro, é olhar o autor que escreveu a obra e qual é a obra. Então, nós temos aqui, José de Alencar com a obra Senhora. Então, a partir dessa informação, nós sabemos que o José de Alencar, ele pertence ao romantismo, primeira fase. A obra Senhora é muito trabalhada nas aulas de literatura e é uma obra que, provavelmente o vestibulando, o estudante leu ou sabe o contexto da obra, porque é a história da Aurélia, que é uma moça pobre, e ela se apaixona, gosta de um cara que é o Fernando, ela é órfã, e ele não, e é o amor dela, enfim, ele também gostava dela, só que ele não se casa com ela porque ela era pobre, então tinha esse interesse financeiro. Depois ela recebe uma herança, fica rica e decide se casar com o Fernando, comprando ele, oferecendo um dote para ele. Então, Senhora, aqui nós temos o amor relacionado ao dinheiro. Então, a partir dessa informação da história, a gente já poderia procurar a resposta correta, né? Então, por exemplo, ao tematizar o casamento, porque, tem essa questão, ela compra a relação, compra o casamento com ele, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura evidenciada na defesa da igualdade de gênero de modo algum. 1822, início do romantismo, não tem defesa de igualdade de gênero, não aparece aqui essa temática. Importância atribuída à castidade, também não é isso que aparece na obra Senhora. Indignação com injustiças sociais, não. O casamento aqui, o foco é no casamento, não é a Aurélia era pobre, a Aurélia era órfã, não, a questão não é essa. Então, o casamento não é sobre injustiça. Interferência da riqueza sobre o amor. Então, essa aqui já fica sendo a correta, sabendo o contexto da obra, que é um conhecimento prévio que o estudante tem que ter. Alguns autores que sempre caem no Enem, alguns movimentos literários que aparecem no Enem, o aluno tem que saber de antemão. Mas, caso ele não soubesse, basta, a gente vai fazer a resolução da questão procurando a resposta no texto, tá? Então, valorização das relações interpessoais também não tem isso na obra Senhora em relação ao casamento. Mas vamos resolver olhando também o texto. Então, eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher, que não fosse minha mãe. Meu primeiro beijo de amor, guardei-o para minha esposa, para ti. Ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando com a ponta dos dedos. Então aqui, eles já estão casados e ela enfatiza a questão do dinheiro. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio, e que parecia de ringir-lhe nos lábios como aço. Aurélia, que significa isso? Representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter esse orgulho, que os melhores atores não nos excederiam, mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação, com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é seu, ao que é. Eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Porque ele se vendeu a ela em prol do dote. Vendido, exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. Então vejam aqui, que esse ponto também
mostra que não tem uma defesa da igualdade de gênero, tá só constatando que uma mulher precisava de um marido, que seria aqui a alternativa A, né? Deixa eu apagar. O senhor estava no mercado, comprei-o, custou-me 100 contos de réis. Foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por esse momento. Então aqui o tempo todo eu ressaltei as partes em que ela menciona o dinheiro. Então fica evidente que tem a interferência da riqueza no amor. Claro que se a gente sabe do pano de fundo, que é obviamente obrigatório, necessário para quem está fazendo o vestibular, fica muito mais fácil entender o trecho, porque até então, se a gente não sabe que ela comprou o casamento, deu o dote para ele, fica difícil talvez entender o que é esse diálogo, o que está acontecendo aqui. Mas a resposta é a alternativa D. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!